Bem-vindas ao Womancast, com a Solange Frazão e com a Kátia Volpe e a nossa convidada linda, maravilhosa, uma atriz, gente. Eu já ri muito com ela. Olha, eu sou daquelas que assisto os filmes 5 vezes, 10, quando eu gosto, sabe assim? Sim, mas ela é incrível mesmo. Ela é uma ferramenta para mim de relaxamento. Ela é maravilhosa. Vamos mostrar? É linda, maravilhosa, uma das maiores atrizes do Brasil e do mundo. Ué? Eu amo super Mia Mello. Linda. Seja bem-vinda. Tão feliz de estar aqui, Obrigada, gente. Muito amor, mesmo. linda. É Muito uma honra obrigada. estar aqui com vocês, mulheres que eu admiro. Fiquei até com vontade de falar junto a frase. do Ah, início. Vamos falar de novo? vamos, vai. Bem-vindas ao Womancast. Tá, eu achei que vai. 1, 2, 3 e... Bem-vindas ao Womancast. Arrasamos! Mia, ela é tão deliciosa, gente. Mia, a nossa proposta aqui é o seguinte, porque ela falou assim pra mim, Kátia, você chamou, nem sei o que é. É porque Kátia chama, eu venho. Olha que linda, gente. Eu nem perguntei do que a gente ia falar. Eu falei, não, Maravilhosa. pelo menos vou ficar do lado das É uma mulheres amiga que eu querida, admiro. vocês estão vendo, né, gente? Mas a ideia é assim, a gente começou esse projeto para que mulheres se inspirem. Inspirem em quê? Em histórias de vida, superação. E a gente traz gente com verdade. Então, por que trazer você? Primeiro, porque você é uma mulher incrível. Mãe, mulher, empresária, atriz, esposa, pessoa que a gente sabe. E a gente conta a verdade. Dos desafios, das superações, o que fazer, o que não. Então, essa é a ideia. Porque a gente acredita que o lugar da mulher é onde ela quer estar e onde ela escolhe. Concordo demais. E você compactua desse pensamento. Total, sim. eu acho muito legal a iniciativa de vocês, porque muitas vezes um modelo, você assistir uma história, é uma coisa tão inspiradora que de fato muda. Pode Porque ser capaz de fazer uma mudança, né? Histórias reais transformam mesmo, porque a gente pode, né? Eu comecei lá atrás olhando a Jane Fonda, né? Que, aliás, agora eu fiquei tão triste, gente, eu até chorei. Ela tá com câncer, ela tá com leucemia, mas ela tá se tratando. Mas, assim, pra mim, a Jane Fonda, eu falava, ela faz exercício na televisão, eu também vou fazer, sabe assim? Não, é a isso questão que a gente da quer trazer. representatividade da mulher em lugares de poder, de Isso, igualdade, meu amor. salarial e tudo isso. Que eu vi hoje um vídeo, fiquei muito emocionada. Vocês devem até ter visto, porque viralizou Qual? hoje, tá em todo lugar. São umas meninas negras assistindo A Pequena Sereia, que é com a Halle Berry, acho que eu vou falar o nome errado, que é uma atriz negra. E aí ela se assistindo e se vendo ali na tela é uma coisa tão poderosa, sabe? Então, eu acho que de alguma forma a gente poder contar nossas histórias, dividir nossos sucessos e principalmente nossos fracassos faz com que a gente seja de alguma forma inspiradora. Né? Não, é demais. E é engraçado que quando você vê uma atriz, porque a atriz, ela representa papéis, né? Mas você associa, não adianta, né? A pessoa associa. Então, eu sempre associei a Mia como essa pessoa, né? Feliz, alegre, engraçada, alto astral, né? E ela chega aqui desse jeito. Ela é assim, ela é linda, maravilhosa. Quem é Mia Mello? Uau. Bom, na verdade, doutora, Mia Mello é Marília Penariol Mello. Esse é meu nome. Marília. Nome de Chama batismo. Kátia, por favor. Ela consiga mais forte do que eu. Mas tem razão. Mas eu acho que é curioso isso de eu ter um nome, mas eu ser conhecida por outro nome, né? De alguma maneira parece que eu tenho uma identidade secreta que eu posso usar quando eu quero, Verdade. sabe? E é muito interessante ter esses dois nomes. Apesar de eu ter... começa uma história de superação desde que eu nasci. Eu nasci de 7 meses, quase morri. Ai, conta, a gente Fiquei quer saber. internada. Sério? Sério, porque a minha mãe, quando ela teve a minha segunda irmã, ela estava grávida de gêmeos. Quando ela foi ter o bebê, não era gêmeos, era um bebê e um mioma, do tamanho de uma criança, assim, de um bebê. E aí, com isso, ela teve minha irmã, deu tudo certo, ainda bem, não aconteceu nada com ela, mas nunca mais ia poder ter filhos. E aí, 4 anos depois, foi quando o Papa João Paulo II passou aqui no Brasil. Nossa, Minhas amigas dela até brincam, me chamam de Joana. Olha só. Porque foi assim, quase que um Foi uma milagre ela ter surpresa, um engravidado, milagre. mas ao mesmo tempo, uma gravidez perigosa,
Tanto que eu nasci de 7 meses induzido, não foi nem que eu nasci prematura, entendeu? Então ainda mais perigoso pro bebê. Nossa. E aí eu lembro que meu avô, quando foi me visitar, eu era assim, desse tamaninho, nasci Era bem prematura. pequenininha. O cabelo eu tive que raspar ao contrário para colocar os eletrodos, assim. Então eu fiquei com um moicano ao contrário. Assim, eu devia ser parecia um ratinho, né? Um horror. Pequenininha, E aí o meu avô foi lá branquinha. e falou, essa daí vai ter que ter muito it, porque é feinha pra danar. E era tipo a frase que eu escuto de pequena, olha isso. Porque, enfim, fiquei esse tempo todo internada. E aí, quando eu volto pra casa, com 1 mês de vida, a minha irmã fala, Mia chegou. E aí, Mia foi como se fosse um nome de quando eu, de fato, cheguei em casa, Então com foi saúde. um mês de vida, não mês foi, de vida. não é uma personagem. Não, é e de outra, quando eu profissional. era adolescente, eu chegava em casa e falava assim, ninguém vai me chamar de Mia na rua, entendeu? Eu sou Mari na escola, que eu quis emplacar Claro. o apelido. Pronto. Não adiantou. Não, é óbvio que não, né? Eu queria que fosse Mari, que sei lá, porque essa coisa de adolescente, Sim. que é meio uma cabeça de querer se rebelar contra o que conhece, o que é Ai, que reconhecido gostoso. por, né? E aí, enfim, eu tive toda essa história do nome que eu acho super forte, Adolescência, muito legal. você deu muito trabalho? Foi aquela adolescente... Dei. Não, eu dei muito trabalho no geral, assim, porque os Pronto. estereótipos da minha casa são o seguinte: a minha irmã, engenheira química, ganhava medalhas na escola, melhor aluna, sabe? Não aquela melhor aluna, sim, medalha, esse nível. caramba. Minha outra irmã, ela era atleta, de treinar para as Olimpíadas, ginástica olímpica, sabe, com a seleção. Ai, que lindo. E eu? Então, eu não era nem boa aluna, nem muito boa de esporte nenhum. Atleta. Então eu fiquei nessa coisa que hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu vejo como essa experimentação tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? O que eu mais gosto de ser atriz é a possibilidade de experimentar outras coisas. Sim. Nesse mundo, de criar, por De exemplo. criar. Dentre todas as coisas que eu faço como atriz, a que mais me fascina é criar um personagem, do zero, sabe? Então você pensar aquele nome, por que ela tá ali. Sim. Que a possibilidade... Que eu lembro até que eu tive uma professora de teatro que me falou o seguinte, que eu nunca esqueço, que interpretar é como se a gente tivesse um piano dentro da gente. Eu tenho minha música, você tem a sua, você que está em casa tem a sua, enfim, todo mundo tem uma música própria. Música própria. E quando você monta e cria um personagem, você tem a possibilidade de contar Tocar uma a outra música. Porque de as tocar a música teclas de alguém. estão todas na gente. Até das coisas ruins. Só que você toca. Não é interessante isso? Muito. legal. Muito E aí, bacana. enfim, aí eu tive essa... Mas aí você queria ser atriz, alguma coisa? Já Não, tinha na cabeça? Nada? Nada, porque na minha cabeça, quem pode ser atriz? Só quem é filho de atriz e atores, né? Como é que chega só lá? quem tá na panela, Imagina, né? eu vim de uma família, meu pai tinha uma empresa que começou do zero, comprou um caminhão, aí montou uma empresa de transporte. Minha mãe tinha um salão, Ai, que gostoso. entre Aqui em outras São Paulo coisas. mesmo. Tudo aqui em São Paulo. Aí eu fui crescendo, não existia a possibilidade. Eu queria ser veterinária, depois eu queria, sei lá, ser aposentada para não precisar mais trabalhar. Tô brincando, essa eu roubei do meu sobrinho, que falou, um dia minha mãe perguntou, o que você quer ser quando crescer? Ele é aposentado. Adoro. Mas ficar igual o vovô, ficar em casa, de chinelo. Mas enfim, aí voltando, eu tive essa vontade de... Enfim, aí eu fui fazer publicidade, comunicação, porque eu achei que... Eu vi que eu amava muito bicho, mas não gostava de sangue. Eu falei, então não é minha praia. Então vou fazer, sei lá, propaganda e marketing. Aí trabalhei na área. Que legal. Eu fui tipo, mudar em de agência. vida em agência de publicidade. E eu acho que eu seria uma boa atendimento de publicidade, além de tudo. Porque não é uma você coisa cria. que eu olho e falo, "Ah, que horror que eu fazia Você isso. adora criar. Nem só criar, mas eu amo me comunicar, Sim. sabe? Eu naturalmente gosto de estar aqui e eu, por exemplo, tranquilamente estaria no lugar daqui pra perguntar as coisas pra você, porque eu sou tão curiosa, de verdade. Ai, isso Essa é muito uma legal. coisa muito inerente da minha personalidade, sou uma pessoa muito curiosa. Isso E é muito aí, bom, sabia? Eu acho também, eu acho muito bom. Acho até pra manter a juventude, né? A gente ser criativo. E você cresce, né? Você vai evoluindo, conhecendo, perguntando. Eu sou uma pessoa mais que eu não pergunto. Nossa, eu mas pergunto deveria. tudo. Então, eu deveria perguntar mais. Só que eu sou até meio inconveniente. Às vezes eu falo assim, Não. desculpa, quem
com quem que você tava aqui que eu não entendi? Aí a pessoa conta uma história super íntima, que eu falo, desculpa, porque se eu não perguntar... Meus filhos falam, quer descobrir alguma coisa, manda a mamãe. Eu não tô A mamãe Você é vai... aquela que descobre tudo na internet, já consegue Na a ficha internet da não, pessoa. na conversa. Eu Na não conversa. descubro. Eu chego lá então, mas me conta. Eu também, eu pergunto Me conta tudo. sobre isso, Eu né? acho que não tem problema perguntar. É muito legal. Eu gosto. E esse negócio é uma essência individual, sabe? Eu acho. Acho também. Você ser atriz é uma coisa assim. Nós recebemos uma atriz aqui na gravação hoje também. E assim, vocês falam a mesma língua, vocês gostam de criar, né? Vocês gostam de comunicar. E assim, mostrar realmente aquele personagem, né? Que é bem diferente de você. E passar uma coisa real, não é isso? Muito, passar uma muito. coisa muito verdadeira. E com, sei lá, eu acho que eu tinha 22 anos, se eu não me engano. Exatamente. Eu tinha acabado de me formar em publicidade, já trabalhava, porque eu trabalhava desde a época que eu estudava, em agência, cada hora num lugar, indo, voltando, fazendo uma coisa ali. E aí, um dado momento, eu falei, bom, já que eu tô com tempo livre à noite, vou fazer um curso de teatro de hobby como eu já estava acostumada a estudar à noite, e trabalhar de dia, eu falava, só vou ocupar. E fui fazer. Só que quando eu fui fazer essa escola, o que me chamou muito a atenção foi que eu vi pessoas que trabalhavam com aquilo. Sim. Porque aí eu ficava assim, mas vem cá, como é que você faz? Você tem alguém na família? Não. Eu sou de uma agência, eu faço teste. Teste? Aí você vai. Eu fiquei eu fiquei só 6 meses nessa escola, só que foi uma peça fundamental dessa mudança que eu fiz na minha vida. E aí eu fui conversar com meus pais, e paralelo a tudo isso, o meu pai tinha uma empresa enorme que ele amava, era a vida inteira dele, ele faliu, perdeu tudo. Uau. Puxa vida. E aí ele tentou colocar tudo na empresa, para a empresa se reerguer, então quando perdeu, ele perdeu tudo, porque ele tinha tudo tentado, de alguma maneira, salvar a empresa. Então, ele parou, minhas irmãs já moravam em outros estados, só eu morava aqui com ele ainda, minha mãe estava com uma irmã minha que tinha tido neném, ele veio ter uma conversa comigo assim, olha, eu acho que eu vou fechar a empresa, e eu assim, com 20 e pouquinhos anos. Tive uma adolescência super assim, tive tudo que eu quis, morei fora, fiz festa de 15 anos, de repente você tem pra onde ir? Como é que tem? E aí, olha que louco, assim, até hoje eu não sei como é que como é que isso pôde acontecer, mas nesse meio tempo foi quando eu comecei a fazer esse teatro, comecei a ver que tinham pessoas que trabalhavam com aquilo, eu resolvi falar, será que eu mudo para isso? Pensa esse panorama. Meu pai falaria, desculpa, filha, não é hora, eu já trabalhava, já tinha um salário. Sabe o que eles me falaram, meus pais? Ai, filha, você se formou tão cedo, né? Vai tentar, se dá 5 anos. Olha isso, eu olho para trás, eu considero isso até uma missão que eu tenho com os meus filhos. É verdade. Se minha filha falar, mamãe, quero ser um hipopótamo, eu tenho que falar, tudo bem, filha, a mamãe vai te apoiar. Porque assim, eu tenho essa missão de apoiar os dois. Olha que porque isso é importante. Fundamental. Esse apoio foi um apoio completamente generoso, porque não era foi um momento. Passo. Não era o momento de eu fazer esse passo, porque era a hora de eu ajudar ali. De ajudar, eles exato. Cogitaram. E aí foi muito interessante, porque eu saí, comecei a tentar, assim, do zero, gente. Fiz foto, ia a minha agência tentar deixar meu material. Não sabia nem por onde começar. E aí, uma amiga minha falou, minha melhor amiga, inclusive, ela falou assim, muito lindo você tá indo atrás do seu sonho. Tô achando, assim, admirável, mas você precisa comer, vestir. Então, você vai ter que trabalhar em alguma coisa nesse meio tempo. Tem um teste lá uma entrevista na minha agência. Você não quer ir lá? Aí eu fui lá fazer entrei, no mesmo dia que eu fui fazer a entrevista, eu já fiquei trabalhando lá. E o combinado era, quando tiver teste, eu vou sair fazer o teste. Mas você não trabalhou como atriz. Não, eu trabalhei ainda na agência, entendeu? Eu saí e falei, vou ser atriz. Tá. Fiquei meio... Por onde eu começo. Exato. Aí minha amiga falou, passei alguns meses na Pindaíba, mal, sem dinheiro pra fazer nada. Essa minha melhor amiga falou, muito lindo tudo isso que você tá fazendo, te apoio, te admiro, mas você tem que comer. Teve uma então vem que tem uma entrevista, de repente você pega esse trabalho. E eu fui e fiquei. E as minhas 2 chefes tinham relação com teatro. Uma tinha se formado na EAD, mas não era atriz, mas... Então, elas me deram o melhor conselho que eu tive até hoje, que é até o conselho que eu reproduzo quando vem me perguntar sobre a vida artística, porque é uma coisa tão... É uma caminhada tão solitária.
Que a única coisa que eu acho que eu posso configurar pra dar como uma, sei lá, dica, um conselho, que é uma coisa que eu acho super delicado de dar, é vai estudar. Vai estudar num lugar que você considera muito bom, porque lá você vai acabar se envolvendo com pessoas também boas. E as pessoas fazendo vão procurar seu network de trabalho, desse seu novo trabalho, né? O ambiente, o network, é o ecossistema, né? A partir do momento que você vive ali, e isso eu acredito muito. Nessa época, tinha alguma atriz que te inspirava? Não, não necessariamente me inspirava como atriz, como eu tenho essa clareza do que é o trabalho hoje e tudo mais. Mas eu sempre admirei muito a Regina Casé. Ah, tá. Sabe, era uma mulher que eu olhava e... Nossa, eu amava o que ela fazia, eu me identificava com aquele jeito dela. Sim, é tão real, né? Nossa, ela foi uma figura artística que marcou muito a minha vida, assim. Mesmo antes de eu querer ser atriz. E como foi a primeira vez, o primeiro convite? Ai. Não, muitos nãos, né, Solange? A gente bem sabe. Aliás, eu sempre falo sobre isso. Fechadas. Os nãos, eles moldaram o que eu sou hoje, mesmo. Porque eu tenho muita dificuldade em decidir o que eu quero. Eu sou pisciana com Libra, Então eu tô sempre assim, meu Deus. Minha filha, que tem 13 anos, que comanda a minha vida. Eu falo, filha, você acha que eu vou estourar essa roupa ou essa? Ela é essa. Eu falei, maravilhoso, mamãe. Eu sou assim. Porque ela é ariana, ela é maravilhosa. Tipo, decidida. Ela, bem melhor. Horrível. Tipo, ou, você acha que eu pego seu irmão e levo lá? Pega meu irmão e leva lá. Ah, tá. Assim, tipo, eu falo, gente, porque eu sou assim, a minha vida ela é meio assim. Agora, os nãos, eu tenho muita clareza do que eu não quero. E eu entendi isso. Antes eu ficava meio, eu não sei. Não, eu entendi que meu caminho é esse pelo não. Eu sei exatamente o que eu não quero. Há muito tempo. Desde muito coisa que tá. Inclusive, eu acho que são coisas que estão assim, de intuição. Que nós, mulheres, temos tão poderoso, assim, né, dentro da gente. Então, eu nunca quis ser atriz. De repente, fui para um ambiente que eu não conhecia nada, que é um baita desafio você fazer essa guinada, né? Mas que eu recomendo fortemente, porque também tem uma adrenalina muito boa. Quando você tá indo de fato fazendo o que você ama. Que não é... Eu sei o quão privilegiada eu sou por fazer o que eu amo. Eu sei o quanto de gente que luta faz só por isso. Fazer e trabalha pelo trabalho. É verdade. Enquanto eu vida tenho sem ter o amor, assim, né? o privilégio de ter entendido que meu chamado era outro, virado, começado do zero. Então, assim, tenho um baita orgulho da minha carreira, da minha trajetória, da onde eu tô. Que lindo, Bi. Mesmo, eu tenho um baita orgulho mesmo, assim. Principalmente nessa parte de valores, porque foi tudo que eu recebi da minha casa. Lá daquela história da Marília, do berço, do neném que nasceu antes da hora. Claro, tudo isso. vem de lá. E o primeiro convite para a TV foi TV? Então, aí eu comecei eu me formei, o Paulinho Serra falou, Mia, tô indo para São Paulo fazer um show de humor. Quer entrar? Se tivessem falado, Mia, a gente tá indo fazer um show de sapateado, você quer entrar? Eu entraria também. Claro. Eu tinha acabado de me formar no Célia Helena. Então eu tava assim, o que eu faço? Como é que eu saio? E agora, né? Bom, estudei na escola legal, com gente legal, a partir daqui, o que eu faço? E aí o Paulinho Serra veio, eu entrei pro grupo do Desnecessários, que era um grupo fantástico de pessoas que, assim, até hoje são destaque, principalmente no humor. São pessoas, assim, que eu considero, por exemplo, o Eduardo Sterblit, que era meu companheiro lá, é um dos caras que eu acho mais engraçados, geniais, inteligentes que eu conheço, né? E tudo começou comigo. Só que aí o fato de eu ter acabado recém-formada, entrado nesse grupo, que já vinha com um show montado no Rio, eu fiquei... eu não vou conseguir. E aí foi super difícil eu conseguir. Eu entrei como mestre de cerimônia e eu lembro que eu levei um texto de um amigo meu que era jornalista. Aí eu cheguei lá e falei, Paulinho, trouxe um texto, é uma boneca inflável e é muito engraçado. Ele falou, não, mas aqui a gente só faz texto autoral. Então eu vou ter que fazer graça e escrever? Sinto que eu acabei de me formar. Como faz isso? Então foi assim, foram... quase um ano de... Muitas vezes voltava para casa chorando, porque eu não fazia nada que eu me orgulhava ali. Era difícil, todo mundo era muito bom. E o fato das pessoas serem muito bons, serem muito boas, é muito bom. Porque te puxa, mas ao mesmo tempo é muito fácil de você entrar naquele lugar onde te puxa pra baixo. Não, todo mundo é tão bom, não vou fazer nada então, que eu não vou conseguir ficar... Eu não vou saber. Tão boa quanto, que é muito comum também pra isso mulher. Isso também é um insight importante. Nossa, né? A gente muito. estar olha isso, gente. É muito bom. Pessoas tão boas que às vezes a gente trava
e fala, não, e esse é não muito é pouco pra mim. falado desse, né? Desse lado. Olha isso. É interessantíssimo. E aí Grandioso. eu fui indo, só que eu fui indo, Ai. né? Eu tenho esse jeito, assim, acho que De acreditar, sei lá, uma nem autoconfiança. sei, hoje eu olho pra trás, assim, eu não sei te explicar que fator que é. Um fator que eu acho que é o que eu nasci mesmo pra fazer, Pra né? fazer. Porque daí eu fui indo eu acho que existe porque isso. às vezes alguém fala assim, nossa, mas é tão difícil. Eu falo, se ficar insuportável, muda de profissão, tudo bem também. Às vezes é um outro chamado que é o seu, né? Tudo bem, mas assim, não que eu tô falando que é fácil, é muito difícil mudar. Mudar, você abrir mão do que você já está habituado, conhece ali também em casa, é super difícil Sair fazer do conforto, né? Daquele. E aí, "Ai, tudo aqui eu tô desnecessários, eu fui indo, consegui finalmente fazer um número. Começou a fazer graça, começou a ser legal. E aí todo mundo começou a pulverizar para programas de televisão. O Edu foi pro Pânico, o Marrom pra Record, a Maíra fazia novela na Band. E aí eu, tipo, Nina tinha acabado de nascer. Ai. O E que me sempre enraizou humor, pra sempre caramba. humor, seus Sempre. papéis. Mas você entendeu que se tivessem falado, Mia, você quer ir fazer um grupo de ópera? Eu teria falado, vamos. Não, foi. Entendeu? Foi óbvio. Eu Foi um sempre destino, gostei. sei Desde lá. criança eu tenho esse lado mais assim, debochado, né? De ver as coisas de um jeito engraçado. Sempre assim. Eu vejo tudo de uma forma tragicômica. No início, e assim, bem trage e bem cômica, porque eu sou bem tensa. Então, assim. Tipo, no velório, você ri. Não, na hora eu vou estar lá chorando, mas depois talvez olhe pra trás e fale, gente, lembra Gente, quando eu olha tava o que chorando que eu daquele fiz? jeito? É. Eu chorava e balançava a cabeça. Provavelmente vou estar rindo depois disso, em alguma maneira. E o nascimento dela, como foi pra você? Conseguiu conciliar? Assim, eu considero o nascimento da Nina uma comunhão perfeita com o momento que eu tava vivendo. Que era... Você queria? Eu queria ter a Nina muito, eu queria muito engravidar. Não, assim, eu não queria, mas eu queria, e aí eu queria. Eu era nova, eu tinha 28 anos, eu tava muito feliz, assim, casada, feliz, Realizada, amando. Eu queria, e na minha cabeça era um caminho natural. E quando ela veio, eu me sentia, assim, de alguma maneira, enraizada, sabe? Pra mim, a maternidade, ela veio com muito, numa palavra até que tá cansativa, mas é o empoderamento. Ela foi muito empoderadora pra mim, a maternidade, sabe? No sentido de que me deu uma sensação assim, agora não tem mais como parar. Eu tenho uma filha aqui, sabe? E foi realmente tudo Ela depende casou de com esse mim, momento. né? Foi quando eu fui pra TV pela primeira vez, que eu entrei pro Legendários e fiz a Tina. Ai, que delícia. Que foi um trabalho super legal, engraçado que eu fiz, fruto de tudo isso. E eu sempre acho, eu acho que vocês devem sentir isso também, que todos os passos que eu dei, inclusive quando eu não estava nesse trilho que eu tô hoje, eles serviram para eu estar aqui. É, exato. Mas assim, de Eu verdade, acho, de verdade. eu olho para trás, eu acho tudo tão assim bonito como encaixa, sabe? Como já era o seu caminho, era a sua trajetória, Super. era. E aquilo que pareceu que não era certo é o que Era certo, né? Eu ouvi uma vez, esses tempos atrás, do mosaico. As peças separadas talvez não façam sentido, mas a hora que elas se encaixam, faz aquele mosaico, um quebra-cabeça também. Então, é o que tinha que ser, né? Bom, e há quanto tempo casada? 11 anos vai fazer, você acredita? Que Na verdade, delícia. a gente, desde que começou a namorar, 11 anos, né? Desde que a gente Sim, se conheceu, na verdade, a gente aconteceu 11 anos. Mas foi no ano passado, a gente vai fazer um ano de casamento no civil, que a gente casou só que pra... gostoso. Só Tipo, pra casar, porque a gente quer ainda registrar, né? casar, quer fazer festa, a gente ainda quer fazer isso, mas a gente casou pra, enfim... Então mês que vem faz um ano, inclusive. E ele é da área? Ele trabalha com conteúdo, ele já trabalhou na TV também, mas sempre assim, como diretor, atrás das câmeras, ele tem um olhar criativo. Nossa, eu já te falei várias vezes dele, eu sou muito fã do meu marido, assim, ele tem um olhar criativo e ele é muito... O que eu mais admiro nele, aliás, que fica uma das coisas que se eu pudesse aprimorar na minha personalidade, seria com certeza a inteligência emocional. Muito. Nossa, ele tem, sabe? Eu sou super passional, então eu tô sempre vivendo altos e baixos. Ele não, ele é tipo pleno, sabe? Aquela Pleno, pessoa que sempre, todo administra, dia. que para e consegue olhar uma situação de fora, tranquilo, analisar. Sabe que eu tenho maravilhoso. trabalhado muito a inteligência emocional. Não, eu acho uma ferramenta assim, que É essencial. valiosíssima. Dói. Não é nem essencial, tem quem não... Eu não tenho tanto, meu não é tão apurado que nem o dele. O dele é uma pessoa que
Mas também tem um lado positivo de ser mais passional também, não acho nem... são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. E aí a gente tá junto até hoje. E a gente é super Você parceiro. acha que esse é o segredo da relação durar? É impossível ter um segredo para uma coisa tão específica. Mas uma coisa que eu acho que é o que mais alimenta o meu relacionamento eu acho ele muito engraçado. Então, a gente tá sempre rindo, assim, sabe? A gente cria personagens, a gente cria histórias. A gente chega num lugar e fala assim... Sharon Stone, né? A pessoa olha, tem um quê de Sharon Stone? Então a gente já começa a rir. É uma pessoa que eu me divirto muito, assim. E claro, tem uma outra parte que pelo menos pra mim, assim, eu já fui casada outra vez, já namorei outras pessoas. Eu sinto que com ele eu atingi um lugar de relacionamento que pra mim é o maduro. céu, que é a harmonia. A plenitude. Sabe a harmonia? Não é que a gente é dá muito... certo, né? É uma harmonia, é uma coisa que dá certo. E é muito interessante, porque daí as coisas são... É uma tranquilidade, sabe? Um amor... Eu brinco que é a sorte do amor tranquilo, sabe? É a plenitude, né? Não tem essa coisa às vezes a relação acaba não dando certo, porque o casal é tão diferente, né? Um do outro, talvez. É tão diferente, briga muito, né? Se competem. Tem muita coisa, assim, que acaba não dando certo, né? Mas é gostoso essa harmonia. Sincronismo. E aí, Antônio é filho do nosso casamento, ele tem 5 anos, e aí e ainda tem mais 2 cachorros. Que delícia, que familhona linda. Bem legal. Algum sonho, assim, que você queira realizar? Algum objetivo aí pela frente que você queira contar? Porque a Sheila Mello falou, eu tenho, mas eu não vou contar. Então... Adorei. Não, assim, coisas que eu tenho vontade, né? Quando a gente tava... 2020 foi o ano que começou a pandemia. Eu e meu marido, a gente fez uma viagem só eu e ele, né? Enfim, o Antônio estava com 3 anos, era meio criança ainda, né? Pequenininho. E aí a gente falou, não, vamos fazer uma viagem só eu e você. A gente fez uma viagem, a gente voltou de lá falando, é isso, a gente vai fazer viagens. A gente vai viajar com os nossos pais, depois com as crianças, depois só eu e você. A gente vai usar o ano inteiro para fazer. A gente voltou. E aí, pandemia. Então, eu tô com isso ainda muito. E agora as coisas assim, vai viajar tudo muito caro. Muito assim, caro. tá numa fase que não esquece, Tá outro momento. Tá diferente, E aí eu tô com isso assim, então tenho muita vontade de viajar, porque as viagens, ela tem assim, a viagem ela tem um poder revigorante de alma, né? Pode ser E eu até sou uma pra pessoa perto. assim, acho tudo difícil. Acho fazer mala difícil. Eu acho planejar viagem difícil, eu acho tudo caro, eu não gosto de ir. Só que depois eu acho tudo maravilhoso, mas o planejar viagem, pra mim, é desesperador. E ainda assim eu sei o valor que é você sair. Parece que você sai da sua caixinha, né? E consegue dar uma respirada totalmente diferente do que você... São tantas histórias, né? Com Muito. viagem. Então, esse é um sonho de viajar, principalmente assim, fazer essas viagens... Nós, as crianças, depois com os meus pais, depois ir na casa das minhas irmãs, depois só eu e meu marido. Eu quero muito voltar a fazer isso, com certeza. E na parte profissional, eu fiz um filme agora que eu fiquei muito feliz, porque há tempos já, eu digo assim, eu acho que desde quando eu comecei, né, de uma forma assim, fiz cinema, eu gostaria muito de fazer outras coisas que não só humor, né? Sim. Até porque as pessoas que eu mais admiro e me identifico hoje são pessoas que são exatamente muito boas nessas duas funções, né? Então, a Denise Fraga, que eu acho maravilhosa, a Andréa Beltrão, a própria Regina Casé, a Karine Telles, são atrizes esses que eu acho lados, que... Né? E eu gostaria muito de poder experimentar e fazer, porque eu amo essa profundidade, essa densidade, principalmente a que é calculada, né? Porque na vida, se você ficar muito assim, você pira. Entendeu? Tipo assim, parece uma viagem guiada, onde você pode fazer coisas assim... E você faz terapia? Faço. E olha, vou te falar. Já fiz algumas vezes, sempre meio pontuais, com uma pressa. Por conta de alguma coisa, né? A não ser a primeira que eu fiz, que eu fiquei um tempão, coincidiu muito com quando a Nina nasceu. Por isso que eu tenho muito elaborado o que foi a Nina pra mim, porque eu tava na terapia e tudo mais. Depois eu fiz alguma, e hoje eu tô com uma psicanalista que eu amo. Eu acho ela muito interessante, sabe? É uma pessoa que além de tudo, de eu achar que traz essa coisa da gente trabalhar muito essa coisa da saúde mental, que é fundamental. Sem isso, a gente não consegue nada. Então, é uma coisa para pôr como prioridade. Claro, às vezes não dá uma terapia, porque é uma coisa muito cara, mas pensar
em parar 5 minutos, sei lá, meio utópico também, porque é muito difícil a gente ter essa disciplina sozinho, né? Sim. Mas de alguma maneira pensar sobre a saúde mental, porque ela é fundamental. Ela é tudo. Ela é tudo. Né? Se não ela, tem isso, você não ela consegue fazer dirige, nada. Ela Né? dirige a nossa vida, né? A nossa Então, mente. e agora eu acho que ela ajuda esse meu lado, claro, e além de tudo é uma profissional que me alimenta, que eu admiro, uma mulher, que eu falo, puta, que foda, pra não falar outra palavra, essa profissional. Sim. Inteligente, tá fazendo mestrado agora. Sabe pessoa legal, mulher legal pra gente se inspirar, assim? Então, eu tô numa fase que eu tô super apaixonada. Pena que não é que nem, tipo, dermatologista. Você pode falar, você tem que ir na minha dermatologista. Mas com terapeuta não dá muito, né? Na é minha, verdade. Todo mundo, você tem que ir na doutora Kátia. Né? Mas com terapeuta não, né? Então você só faz essa elocubração e terminou, né, o assunto. Dá vontade de indicar. Da verdade. Eu acredito muito assim, que primeiro a gente adoece, né? Falando no mental, a gente adoece primeiro na alma, no campo energético, para depois chegar no físico, no corpo. Então, a gente cuidando da energia da mente. Eu tenho uma situação que eu já contei aqui uma vez, que eu tinha 22 anos e eu fui diagnosticada com lúpus. E aí, com 17 fui operado do coração. Então, aí A do coração não sabia. com 17. Aí, na época, não tinha stent. Hoje seria stent. Aí colocaram uma membrana de fígado de boi e tal. É meu lado vaquinha, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí, Adoro. o médico chegou pra mim com 22 e falou assim, ó, se você não puder, no máximo, se você não morrer até os 30, você não vai poder ter filho. Eu falei, oi? E naquela época, lúpus matava mesmo. Hoje também. Aí eu falei, não. Claro que eu tive todo o meu processo, né? Eu fiquei meio doida, pirei e tal. Aí eu comecei a tratar a minha mente. E até hoje tá ali. Tô aqui, fortona. Vou morrer com ele, mas não dele. Entendeu? Meu amigo. Então, mente, e eu acho que é fundamental. Não, e volto a dizer, não é fácil. Quer uma aguinha, né? Eu quero. Uma aguinha pra ela? Não é fácil cuidar. Não é fácil cuidar da mente. Porque você precisa ou ter dinheiro para ter bons profissionais e tudo mais, ou você tem que ter uma disciplina, uma força de vontade bem, bem grande, assim. Mas Importante. E sabe uma coisa também que eu vi esses dias, eu achei muito legal? Um amigo meu médico consultou uma outra amiga. E ela chegou com a receita dele pra mim. E tava lá, respirar 5 minutos, 3 vezes ao dia na receita. Eu liguei pra ele e falei, o que é isso? Ele falou, a gente não lembra de respirar. eu ia falar da respiração, sabia? Aí, A ó. respiração é a primeira coisa que eu faço. É só que eu respiro 20, né? Eu faço 20 repetições antes da oração. Então, respira pelo nariz e solta pelo nariz. Então, você inspira e expira pelo nariz. Porque toda essa nossa área, né? Ela tem uma ligação muito forte com toda essa parte central, né? Que a gente precisa aquecer. Então, eu medito. Eu acho uma delícia meditar. E a respiração é uma meditação, né? Muito. Eu faço isso antes de levantar. Inclusive, no desafio eu coloquei, né? Respirar 20 vezes. Porque se a gente não colocar o número... E me põe toda vez. Ela vai. Você faz? São 13 semanas sem açúcar. 13 semanas sem 13? açúcar. 13. Ai, gente, mas é muito. Mas vai. Não, mas não é só Não, açúcar, eu sei, não. porque você farinha para também. de comer açúcar e você para total de ter gosto, de vontade, né? Isso. 100%. Só que, Não, ao eu mesmo fiz tempo, isso. eu acho muito ruim parar tudo, sabia? Eu fiz isso. Coisas. Eu fiz isso com a minha funcionária. Eu entrei num desafio uma vez, né? Que foi o 180. 180 dias. Sem açúcar. Aí eu fiz isso com a minha funcionária, porque como ela mora comigo, né? Gente, foi muito legal Dava essa pra fazer história. junto. Aí ela, pra fazer junto. Aí eu falei, Ti, você vai mudar, vai ser muito bom. Açúcar não é Não é um necessário, benefício, não é necessário. É e tal, e tal, gostoso, tal. mas- Aí ela conseguiu chegar aos 180 dias. Depois ela falou assim, que ruim, eu não consigo mais comer nada com açúcar, suco sem açúcar, né? Assim, eu não consigo. Eu acho tudo muito doce. E a maior parte das pessoas que participaram falam isso, né? Então, assim, às vezes, né, como a minha proposta de trabalho é essa, é você ser um pouco mais dura, né, com essas imposições, mas é pro bem, para depois. Então, as 13 semanas vai te ajudar. Depois você começou um docinho de vez em quando. Não tem aquela ansiedade de comer doce, né? Bom, A gente não precisa, né, do doce, que é bom, Enfim. que é bom, é. Bom, você tá em cartaz agora, né? Acabei de acabar, você acredita? Mas mas por um bom motivo. Agora que eu ia, Por quê? minha... Não, tô